Amém. Graças a Deus, graças a paz à igreja. Amém? Amém? Amém. Bênção. Pode se assentar. Vamos ter um momento de ministração da palavra. Hoje é uma noite muito especial para todos nós, para a igreja. É uma noite de decisões, é uma noite de atitudes. Então a palavra vai ser um pouquinho mais curta, mas vai ser bênção. Então eu te peço que você preste muita atenção na palavra que a gente vai ministrar, vai compartilhar, para que ela possa encontrar no teu coração um terreno fértil, né? Que a palavra de Deus é como uma semente. A Bíblia diz que a palavra de Deus é como uma semente, que ela é lançada e ela procura terrenos nos quais ela possa cair, frutificar, né? Então a semente é boa, porque a semente vem da palavra de Deus. Glória a Deus por isso? A semente é boa, porque a semente vem da palavra de Deus. O que manda agora é o teu coração. A questão agora é como que vai estar o nosso coração, como que nós vamos receber a palavra de Deus. Se esse coração vai abrir para receber essa semente, e essa semente vai encontrar aí um local propício para que ela possa enraizar, crescer, tomar forma, e ela possa de fato as nossas vidas ser transformadas pelo poder que há no Evangelho. Amém? Então eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia aí no livro de Josué, capítulo número 24, verso número 14 ao 17. Agora eu enxergo vocês também. Josué 24, 14 a 17. Todos acharam? Diz assim: Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, delém do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem vocês vão servir. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cujas terras habitais. Eu e a minha casa, porém, serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: Longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é quem nos fez subir, a nós e os nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, quem fez esses grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou de diante de todos... até 17 eu falei, né? Então desculpa, eu avancei no 18, estava empolgado. Irmãos, o que está acontecendo aqui? Qual que é o cenário? O cenário é o seguinte: nós estamos num período pós-escravidão, nós estamos num período pós-libertação. O Senhor já libertou os hebreus do Egito, tirou esse povo do Egito, está tratando o coração deles. Moisés já morreu, ficou Josué no lugar de Moisés, com essa incumbência, com esse chamado, com esse ministério de poder estar liderando esse povo, para que eles pudessem tomar forma e se tornar uma nação. O Senhor tinha uma terra prometida para eles, que era a terra de Canaã, e esse povo não estava habitando essa terra de Canaã. E para que eles pudessem se formar uma nação, a nação de Israel, uma das prerrogativas para se tornar uma nação é ter um local geográfico, um espaço geográfico. Então eles iriam agora estar conquistando toda a terra prometida, haveria divisão de terras, e quem estava liderando esse povo agora ficou sob a responsabilidade, sobre o ministério, sobre o chamado de Josué. Só que estava vendo aqui no meio do povo, como houve várias vezes antes, como vai haver várias vezes depois, e como existe ainda hoje, no nosso meio, nos dias de hoje, a idolatria. Estava vendo no meio do povo a inclinação do coração para outros deuses, né? Nós temos essa dificuldade. O pecado, ele trouxe uma cegueira espiritual para nós. O apóstolo Paulo diz que os nossos olhos foram cegos espiritualmente. Nós temos dificuldade de enxergar Deus. Nós temos dificuldade de reconhecer a bondade do Senhor na nossa vida. Nós temos dificuldade de ver Deus agindo em nossas vidas, no nosso meio. Nós temos dificuldade de ver os planos de Deus acontecendo e a nossa vida sendo transformada de acordo com a vontade de Deus. Nós temos a dificuldade de enxergar. Porque a palavra de Deus diz que o pecado ele veio como uma cegueira e cegou o nosso entendimento.
E para que nós possamos reconhecer que Deus está agindo na nossa vida, há necessidade de nós termos fé. Fé é a certeza daquilo que não se vê, a convicção das coisas que a gente espera. A fé em Deus, a fé de saber que apesar de tudo isso que nós estamos acontecendo, pandemia, distanciamento social e segunda onda, vai ter segunda onda, não vai ter, nada está no controle do ser humano. O controle é uma ilusão, a gente não tem nada no nosso controle, nem a nossa vida está no nosso controle, nada está no nosso controle, mas se tem alguém que não perdeu o controle de nada nessa vida, esse alguém é Deus. E quando nós temos fé no Senhor, o nosso coração se acalma, o nosso coração encontra quietude. O salmista, ele dizia repetidamente para ele mesmo, não era para os outros, para ele mesmo: aquieta-te, ó minha alma. Porque a fé dele era maior que o grito do medo, era maior que o grito do desespero. E ele encontrava em Deus paz para o seu coração, quietude para a sua alma, para que ele pudesse viver os seus dias. Sempre com fidelidade e integridade. Volta lá no verso 14, Gil. Agora, pois, temei o Senhor e serviu com integridade e com fidelidade. Ali está com sinceridade e com verdade. Quando nós temos fé no Senhor, a fé no nosso coração faz com que a gente sirva ao Senhor, que a gente adore ao Senhor com integridade e com fidelidade. Isso significa da gente não ter uma fé perecível, não ter uma fé que se corrompe com os valores deste mundo, com os princípios e os valores deste mundo, mas que a gente seja capaz de viver as nossas vidas independente do dia bom ou do dia mau, mas que a gente seja capaz de viver segundo os princípios e valores do reino de Deus, mantendo o nosso coração com integridade e fidelidade à palavra do Senhor. Porque dias bons e dias maus nós sempre vamos viver. Ser cristão não é ter uma imunidade nesse mundo. Ser cristão é poder viver tudo que a gente vive nesse mundo, mas com uma consciência transformada. E com um coração agora que não é refém das suas próprias emoções, mas que reconhece em Deus o seu senhorio e que sabe que Deus está cuidando de todas as coisas, independente das situações que nós vivemos. Glória a Deus por isso, não. É entender que Deus sempre está no controle absoluto e que nós sempre estamos vivendo na vontade do Senhor. E que nenhum tio, nada acontece na nossa vida se não for o quê? Da vontade de Deus escrito pela vontade de Deus. Isso que traz paz para o nosso coração e faz ser possível viver essa vida sem se render ao desespero, ao medo, às incertezas, à ansiedade da vida. Sem poder se render a alguns deuses que a gente, sem perceber, adora e cultura no nosso coração. Então, nesse período, o povo estava tendo muita dificuldade de adorar a Deus, a um Deus invisível. Então ele construía artifícios, construía ali na cerâmica, construía ali no ouro derretido algumas imagens para adorar. E hoje a idolatria continua muito forte na nossa cultura, mas não precisa mais de uma imagem. Eu não estou falando agora da idolatria de uma imagem, porque isso, meu irmão, é muito básico. O pior agora é quando a gente, sem perceber, cultiva e cultua algumas idolatrias na nossa vida, sem perceber. É uma idolatria cognitiva, é uma idolatria agora abstrata, mas que a gente cultiva e cultua e, sem perceber, nós não estamos mais adorando ao Senhor, servindo ao Senhor com fidelidade e com integridade. Mas a gente vai cultivando algumas idolatrias. Por exemplo, eu separei algumas aqui. A idolatria, o Deus que a gente, sem perceber, vai idolatrando na nossa vida, da amargura. Pessoas que vivem as suas vidas de forma amarga, de forma azeda. Parece que a pessoa ela tem prazer de viver assim, de ser aquela pessoa assim, sabe? Aquela pessoa amarga, aquela pessoa azeda. Se você chegar perto, é a mesma coisa que você pegar um limão e espremer assim dentro da boca e tomar aquele caldo de limão azedo, porque a pessoa é amarga. E parece que a pessoa tem prazer de viver dessa forma, rabugento, ranzinza, como diz minha esposa para mim. Toma cuidado, você está ficando muito ranzinza. Aí eu, opa, estou ficando muito ranzinza. E a gente tem que tomar cuidado, porque sem perceber nós vamos vivendo a nossa vida de uma forma amarga. E eu te pergunto, como que alguém que vive a sua vida de maneira amarga é capaz de viver os planos de Deus para a sua vida? Como que alguém que vive a sua vida de maneira amarga e faz questão de acordar todo dia, rabugento, ranzinza, amargo, azedo,
é capaz de desfrutar de alguma coisa que Deus já decretou, que já liberou sobre as nossas vidas? Tem jeito, irmão? Seja sincero consigo mesmo. Tem jeito? É impossível. Como que alguém que vive a sua vida amarga, que faz questão de alimentar essa amargura na sua vida, é capaz de testemunhar o amor de Deus para alguém? É capaz de testemunhar a alegria do Senhor para alguém? É capaz de testemunhar a paz do Senhor para alguém? Não tem jeito, é impossível. Muitas vezes também a gente cultiva e cultua o Deus do pessimismo. Sem perceber, nós nos tornamos pessoas pessimistas. Tudo vai dar errado, tudo tende a dar errado, tudo é um cenário para dar errado, para trazer complicação. O irmão falou assim: não vou nomear para não trazer confusão no casamento. Mas muitas vezes, nós, sem perceber, nós nos tornamos muito pessimistas. A gente esquece que a última palavra vem de quem? De Deus. Agora não vai ter mais jeito, que agora vai tudo mudar, porque agora vai fechar, a igreja vai fechar, que não sei o que, isolamento social, tá? E aí? Aí vem a tecnologia, a gente fez culto online, fez culto pela casa, depois voltou a abrir, e a vida continuou. E nós temos que tomar cuidado, porque muitas vezes a gente se torna pessoas totalmente pessimistas. Ao ponto de que o Espírito Santo de Deus chega na nossa vida e fala assim: eu tenho uma notícia boa para te dar. Deus tem um plano para sua vida. Ih, não vai dar não. Deixa eu falar um trem para você. Não, mas deixa eu falar, Deus que está falando. Fala para Deus: minha vida está muito difícil. Você não está sabendo do coronavírus? Não, está com problema, tá, inflação, mercado financeiro, dólar subindo. Nem para Deus dá espaço para ouvir a voz dele. Quem está entendendo o que eu estou falando? Porque pessoas que alimentam o pessimismo no seu coração e esquecem que a última palavra vem de Deus. Então, por que a gente fica desse jeito? Acalma o teu coração, crê no Senhor, espera nele. O salmista diz assim, né? Confia no Senhor, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele o fará. Mas esse mundo não dá cenários positivos. Pois é, você vive segundo a ótica desse mundo ou você vive segundo a ótica de Deus? Você decidiu viver sua vida como? Você decidiu viver sua vida segundo os princípios e valores desse mundo, ou você decidiu viver sua vida segundo os princípios e valores do reino de Deus? Você decidiu viver sua vida segundo o que o mundo te fala, ou segundo aquilo que o céu já declararam a teu respeito e a respeito da igreja de Cristo? Quem está entendendo o que eu estou falando? Amém. Pode dizer amém aí? Amém. Outra forma de cultuar Deus na nossa vida é quando a gente idolatra, por exemplo, o dinheiro. É aquela frase, aquela máxima, né? Quando eu tiver um dinheiro, eu vou fazer isso. Se eu tivesse dinheiro, eu fazia aquilo. Se eu tivesse dinheiro, eu fazia aquilo. Sem perceber, a gente condiciona a possibilidade da gente ter uma vida feliz ao fato de algo material que a gente pode correr o risco de nunca ter. Sem perceber, você joga fora a possibilidade de viver a sua vida hoje com felicidade, com alegria. Porque a verdadeira alegria, a alegria do Senhor, eu não estou falando da alegria do mundo. A alegria do Senhor, ela não é condicionada a nada. Ela não depende de nenhum fator. A Bíblia diz que a alegria do Senhor, ela entra no nosso coração. Você tem dinheiro ou não tem? Quem está vendo o que eu estou falando? Você pode estar com a conta positiva como negativa. Se for a alegria do Senhor, ela vai estar presente na tua vida. E a gente vai, sem perceber, condicionando a alegria do Senhor na nossa vida, os planos de Deus, a vontade de Deus acontecer na minha vida, para o fato de se eu tenho ou não tenho dinheiro. E se eu for esperar ter dinheiro para poder ser feliz, a gente corre o risco de nunca ser feliz nessa vida. Porque se tem uma coisa que sempre falta para a gente, é dinheiro. Eu posso ganhar o dobro que eu ganho amanhã. Minhas contas vão fazer assim, ó. E eu vou falar assim: se eu tivesse mais dinheiro, dava para fazer tanta mais coisa. Nunca é suficiente, gente. É por isso que a gente tem que tomar cuidado com o dinheiro, porque dinheiro não é pecado. Ter dinheiro não é pecado, ser rico não é pecado, não tem lugar nenhum na Bíblia que fala isso. Mas a Bíblia diz uma coisa bem simples: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Porque por amar mais o dinheiro, eu deixo de amar a mim mesmo. Se eu deixo de amar a mim mesmo, eu tenho dificuldade de amar o meu próximo. A Bíblia fala que eu devo amar meu próximo como a mim, mas se eu não sei nem me amar mais, porque eu amo mais o dinheiro do que a mim mesmo, como é que eu vou conseguir me amar? Como é que eu vou conseguir me relacionar com o próximo? E as nossas relações começam a ficar totalmente deturpadas e corrompidas.
Porque eu passo a buscar apenas os meus interesses em primeiro lugar. Ao invés de procurar o benefício da relação, eu procuro o benefício para mim dentro de uma relação. Está entendendo o que eu estou falando? E as nossas relações vão se tornando tribais. E a gente vai tendo mais e mais dificuldade de ver a manifestação do amor de Deus na sociedade. E a gente vai tendo mais e mais dificuldade de ver a manifestação de Cristo nas relações. Porque não há mais a busca do benefício do próximo, mas só do benefício do meu comigo. Quem está nessa forma? Outro Deus que muitas vezes a gente cultua e sem perceber a gente idolatra é o cis. É o cis da vida, sabe? Ah, mas se isso acontecer, ah, mas se aquilo acontecer, ah, mas de repente você está vivendo uma vida cheia de cenário que você constrói, e o presente que Deus te deu para viver hoje, você não está aproveitando nada. Por conta de incertezas do futuro, você deixa de viver as certezas que você tem do presente, do hoje. Aquilo que Deus colocou na sua mão, aquilo que Deus colocou na sua vida hoje, você deixa de desfrutar, porque, mas e se? E se fulano fizer isso? E se fulano fizer aquilo? E se acontecer isso? E se acontecer aquilo? Tá bom, meu irmão, e hoje? Se Jesus descesse aqui e perguntasse assim, o que você está fazendo com a vida que eu te dei hoje? Eu quero prestação de conta. Vamos lá, o que você está fazendo com a vida que eu te dei hoje? Como é que você está vivendo a sua vida? Tudo aquilo que eu já deixei, sabe, que eu viabilizei para você. O que você está fazendo com isso hoje? Será que a gente ia ter capacidade de responder com muita facilidade? Ou será que a gente ia falar para Deus, então assim, eu não estou vivendo nada hoje, porque eu estou pensando que se acontecer isso, se acontecer aquilo, aí, você está entendendo? Tem gente que não consegue desfrutar de nada do hoje, meu irmão. Deus pode abrir os céus, abençoar, sabe, viabilizar, abrir porta, para derramar as bênçãos. Tem pessoas que não têm capacidade de desfrutar de nada. Deixa eu falar uma coisa para você. O que Deus está querendo falar com a gente essa noite é o seguinte: não adianta orar e pedir para Deus fazer isso, fazer aquilo, ou viabilizar isso, viabilizar aquilo, se antes não tiver uma transformação interna nossa, no nosso coração, na nossa consciência, na nossa forma de racionalizar a nossa fé. Porque senão nós vamos estar perguntando, pedindo para Deus, Deus me abençoa nisso, Deus eu preciso disso, Deus eu preciso disso daquilo, e muitas vezes Deus está respondendo assim, eu já te dei, eu já te abençoei, eu já viabilizei. E às vezes a gente nem está se tocando, porque a gente tem aqui dentro do nosso coração uma idolatria que a gente nem percebe. É aquela famosa história do rapaz, né, que se naufragou no mar. Aí ele conseguiu nadar, chegou numa ilha pequenininha. Aí ele está lá no meio da ilha e começa a orar ao Senhor. Deus, pelo amor de Deus, me salva. Deus, eu preciso de salvação. Eu preciso que o Senhor me ajude, não deixa eu morrer aqui. Então, de repente passa um cara num barco. Fala, vem nadando, vem para cá que eu te resgato. Fala, negativo. Que pecado. Estou orando para Deus me libertar, vem Satanás com um barco aqui tentar me salvar. Amarrado, não, já pedi para Deus, Deus vai me libertar. Deus, em nome de Jesus, eu estou clamando aqui porque eu preciso que o Senhor me liberte, o Senhor me salve. Aí passa um outro lá num jet ski, vem, pode vir pular aqui. Amarrado, tentação de Satanás. Jet ski, coisa não me pertence, não vou até lá. Senhor vai me salvar, o Senhor me libertar. O Senhor vai mandando, a pessoa não aceita, a maré sobe, o cara morre afogado, chega lá. Isso é tudo historinha, tá? Tá na Bíblia. Chega lá diante de Deus, né? Ô Deus, eu orei, eu pedi, eu clamei, Deus falou assim, eu mandei. Mandei um, mandei dois, mandei três, eu não quis nenhum, você queria me encontrar mesmo, então você tá aqui, ó. Mas a gente precisa ter sensibilidade para reconhecer quando Deus já está agindo na nossa vida. Quantas vezes a gente está pedindo e Deus já declarou a palavra dele, os céus já se abriram sobre a igreja dele, está tudo acontecendo e a gente não está vivendo por quê? Falta uma transformação na nossa consciência. Falta sensibilidade para reconhecer Deus agindo no nosso meio. Quem está vendo isso? Outra forma é o vitimismo. Outra forma de cultivar Deus na nossa vida, de idolatria, é o vitimismo. Essa cultura de que tudo nós somos vítimas, tudo a gente é sofredor. Tudo é coitadinho, mas tadinho dele, tadinho dela. Aconteceu. Irmãos, daí é desculpa para egoísmo. Vitimismo é desculpa para egoísmo, meu irmão. Se tudo você é a vítima, deixa eu te falar, nem Jesus era vítima quando estava lá na cruz.
Jesus não trata a gente como vítima. A gente tem que romper com uns pensamentos, umas filosofias de vida que tem nesse mundo, porque não tem nada a ver com a vida de Deus para nós. Outra forma que eu separei aqui de cultuar Deus, da gente estar em idolatria, com o nosso relacionamento com pessoas. É quando a gente pega pessoas que a gente convive, pessoas que a gente até admira, e a gente coloca, faz um pedestal, coloca a pessoa lá em cima. Ai, fulana. Aí a pessoa pega e tem um problema. A pessoa pega e tem um... Isso é bom para acontecer, sabe aonde? Dentro de igreja. Ai, você ficou sabendo, pastor, aconteceu isso com o pastor. A vida da pessoa é uma... Né? Não, inferno. Pastor, aconteceu uma coisa que pastor... Aí, pronto. Não, eu não vou mais na igreja. Quantas pessoas eu já ouvi falar, eu não estou indo mais na igreja. Eu falei, por quê? Porque pastor aconteceu... E a sua fé estava em quem? No pastor? A sua fé estava no ser humano? Você depositou toda a sua fé, toda a sua esperança na figura de um homem? Então errado na história, você vai me desculpar. Porque o pastor é só mais um ser humano como você. Amém. E as pessoas vão colocando a fé, vão colocando a esperança, vão colocando expectativa em pessoas e vão fazendo de pessoas verdadeiros ídolos na sua vida, deuses na sua vida. Sem perceber, estão se relacionando com pessoas numa dependência tão grande que muitas vezes nem dependem assim de Deus. Quem está entendendo o que eu estou falando? Amém. Muitas vezes a gente depende de pessoas e a dependência que nós temos das pessoas não é tão grande como a dependência que a gente tem de Deus. Aliás, é maior do que a dependência que a gente tem de Deus. A gente nem se relaciona com tanta fé com Deus como a gente se relaciona com certas pessoas. E a gente tem que aprender a romper com isso. A Bíblia diz que maldito o homem que confia no próprio homem. Maldito o homem que quer depender da própria força do seu braço e coloca toda essa expectativa no próprio homem. Nós estamos, por exemplo, domingo que vem é domingo do quê? Decisão. A palavra de hoje é sobre decisão, tá? Domingo que vem é decisão também. Decisão nas urnas, não é isso? É vida de política, né? Então todo mundo vai lá votar, não sei o quê. E aí domingo que vem é o momento que um monte de gente chega lá na urna e coloca o quê? Toda a sua esperança, toda a sua expectativa na vida de um homem, de uma mulher, de uma pessoa, de um ser humano. Aí depois, passa 4 anos, a gente está tudo frustrado, né? Assim que funciona. Tudo frustrado. Porque está tudo errado. A gente não tinha que colocar expectativa nenhuma na pessoa. A gente tinha que entender que ele é só um intermediário para poder responder as demandas nossas. Mas a gente vai se relacionando com as pessoas da maneira errada, colocando expectativa, esperança na vida do outro. Não, meu irmão, você não tem que fazer isso porque você vai correr o risco de se frustrar muito grande. A sua expectativa, a sua esperança, a sua fé tem que estar apenas em uma pessoa, uma figura, que é Deus. E o último item que eu deixo aqui, como forma da gente idolatrar na nossa vida, é o pecado. Muitas vezes, sem a gente perceber, nós estamos idolatrando o próprio pecado. E eu estou falando daquela área da nossa vida que muitas vezes nós temos dificuldade de lidar. Aquela área da nossa vida que muitas vezes nós temos aquelas limitações que nós conhecemos muito bem, mas mesmo conhecendo as nossas limitações, a gente se expõe à tentação. A tentação sempre chega. O problema é o quanto você se expõe na tentação. Quem está entendendo isso? Amém. A tentação sempre vai aparecer. A questão é o quanto você se permite se expor num ambiente de tentação. E muitas vezes a gente se permite com muita constância. A palavra de Deus diz que a gente tem que olhar para o pecado, para a aparência do mal e fugir. E às vezes a gente quer fazer o contrário. A gente olha para a aparência do mal, a gente olha para a tentação e fala assim: eu vou resistir, eu vou vencer. A Bíblia não falou hora nenhuma que a gente dá conta disso. A Bíblia fala para a gente se afastar do mal e da aparência do mal. Então tem tentação na parada? Tchau, vem embora. É assim que funciona. Mas quando a gente cultiva isso, a gente se expõe constantemente nesse ambiente de tentação, nós estamos idolatrando o próprio pecado da nossa vida. E para a gente poder romper com essas idolatrias que muitas vezes a gente faz e nem percebe na nossa vida, para que a gente possa servir ao Senhor com sinceridade, com verdade, com integridade, com fidelidade, sendo fiéis mesmo ao Senhor, nós precisamos tomar algumas decisões. Nós precisamos nos posicionar. É o que no verso 15, passa aí, Gil, no verso 15, Josué vai dizer: eu e minha casa
Aqui, no final. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué diz e fala assim: olha, eu não sei quem vocês vão servir, eu não sei como é que vocês vão viver a vida de vocês daqui para frente. Se vocês vão continuar vivendo com idolatria ou não. Mas uma coisa eu vou falar para vocês: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa iremos viver com fé no Senhor. Nós vamos romper com toda essa forma de idolatria. Amém. Chega, a partir de agora nós vamos viver apenas com fé no Senhor. Quando você vê a vida de Daniel, que Israel é conquistado pela Babilônia, Nabucodonosor pega eles e leva cativos. Alguns são escravos, outros, aqueles que tinham mais conhecimento, mais aspectos cognitivos, que eram de interesse do rei da Babilônia, do Nabucodonosor. Ele pega essas pessoas como Daniel, leva para dentro do palácio, vai treinar elas para elas poderem servir ao rei dentro do palácio. Daniel era um deles. Só que tinha um detalhe: o rei sabia que para poder domesticar, vamos assim dizer, essas pessoas que ele escolheu, ele precisava quebrar todos os princípios e valores que eles tinham carregando do reino de Israel. Eles tinham que até abandonar a fé deles. Então o rei faz todo um trabalho para poder domesticar, novamente entre parênteses, essas pessoas. E a palavra de Deus diz que Daniel vira e fala: eu não vou me contaminar com essas coisas. Eu estou aqui dentro do palácio, mas eu não vou abrir mão da minha fé. Eu estou aqui no palácio, nós perdemos a guerra, eu estou aqui servindo ao rei Nabucodonosor agora, mas eu não vou deixar de servir ao meu Deus. Eu não vou abandonar a minha fé. Glória a Deus por isso. Eu vou continuar firme ao Senhor, eu não vou trazer idolatria para o meu coração. Quando você vê Jesus Cristo sendo tentado no deserto, a palavra de Deus diz que o Espírito de Deus levou Jesus Cristo para o deserto para ser tentado. E aí ele fica 40 dias, 40 noites jejuando. Depois de 40 dias, 40 noites ele tem fome. Aí Satanás se aproxima de Jesus quando ele tem fome, quando ele está fraco, não quando ele está forte. Porque as tentações aparecem na nossa vida quando a gente parece que a gente está fraco na fé. E aí ele vem e ele começa a tentar Jesus. Senhor, você está com fome? Transforma essa pedra em pão. Negativo. Senhor, você está aqui passando dificuldade, Jesus. Faz o seguinte: tudo esse reino aqui vai ser seu se você me adorar. Negativo. E ele tenta Jesus durante 3 vezes. E qual que é o posicionamento de Jesus? Negativo. Eu não abro mão de quem eu sou. Eu não abro mão por prazeres momentâneos de quem eu sou em Deus. Eu estou aqui com uma missão e eu vou cumprir ela até o fim. Fé é saber que aquele que começou uma boa obra na nossa vida é fiel para completar até o fim. Glória a Deus por isso. Me ajuda a pregar aí, dá um aleluia no seu lugar aí. Fé é saber e reconhecer que aquele que começou uma boa obra na sua vida vai completar essa obra até o fim, porque Ele é fiel. E a única coisa que nós precisamos é de ter fidelidade para com Deus também, de viver a nossa fé e exercer ela com integridade, com sinceridade, com fidelidade, com essas características que o Josué apontou aqui nesse texto que a gente leu. O que Jesus quer falar conosco nessa noite, o que Deus quer tratar com nossos corações, é que nós precisamos decidir todos os dias da nossa vida. Todos os dias nós temos a oportunidade de tomar uma decisão. Todos os dias nós somos convidados a decidir por Cristo Jesus. Todos os dias nós acordamos e nós somos convidados para decidir: eu vou viver minha vida segundo a vontade de Deus. Eu vou viver a minha vida com fé e com fidelidade. Eu não vou abandonar a Deus até esse dia por conta de amargura, pessimismo, dinheiro, por conta dos cis, das incertezas, vitimismo, das pessoas, do pecado. Eu não abro mão de quem eu sou em Cristo Jesus. Glória a Deus por isso. Você pode se colocar de pé para a gente ter uma palavra de oração? Curva sua cabeça, feche seus olhos. Fala com Deus. Fala com Deus aí no seu lugar. Aproveita que Deus, Ele está sempre nos escutando. Se você falar, Ele te escuta. Se você abrir o teu coração, Ele encontra a morada e habita. Senhor, nós estamos aqui com a Tua igreja. E com a Tua igreja nós pedimos, Pai, perdão pelos nossos pecados. Nós pedimos perdão, Pai, porque muitas vezes nosso coração é duro, endurecido, e a gente quer viver a nossa vida do nosso jeito. Mas essa noite, Pai, a gente quer reafirmar a nossa aliança que nós temos com o Senhor. Nós decidimos, nós nos posicionamos a viver a nossa vida com fidelidade. Nós queremos fazer o voto de Josué, Pai. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu quero estar a serviço do Teu reino.
Eu não quero trocar a minha vida, eu não quero trocar a minha fé por aquilo que o mundo oferece, por essas idolatrias que muitas vezes a gente vive sem perceber. Senhor, eu quero viver a minha vida com fé, com dedicação, com fidelidade ao Senhor. Cuida de nós, Pai, cuida da tua igreja, Pai, para que através, Pai, da nossa vida, Pai, o mundo, a nossa cidade, a sociedade, Uberaba possa ver um pouco de amor, possa ver um pouco de paz, possa ver um pouco de alegria, possa ver, Pai, um pouco ali, Pai, de pessoas que estão felizes, apesar do dia mau, apesar do dia bom, seja um dia bom ou um dia mau, pessoas que estão felizes com Jesus. Pai, nos ajuda, Pai, para que nós podamos viver o Teu reino e as pessoas possam ser alcançadas, no nome de Jesus Cristo. Quem concorda, diga amém. Você pode dar uma salva de palmas para Cristo, Jesus.